O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, reuniram-se na última quarta-feira, 15 de novembro, na Califórnia, no seu primeiro encontro face a face em um ano e a segunda vez no governo de Biden. A cimeira, à margem da Conferência de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, seguiu-se aos esforços entre Estados Unidos e a China para aumentar a comunicação de alto nível no meio de tensões contínuas entre as partes, afloradas no governo de Trump, que buscava se afastar gradualmente das dependências do seio chinês e entregar mais consistência no mercado industrial e de tecnologia aos americanos. Trata-se do principal fórum que proporciona o crescimento econômico, a cooperação, o comércio e o investimento na região entre a Ásia e o Pacífico, e as decisões nesse bloco são tomadas por consenso. Mas a PEC não apresenta um tratado de obrigações para os seus participantes. O presidente Xi Jinping chegou ao Aeroporto Internacional de São Francisco a bordo de um Boeing 747 da Air China em 14 de novembro. Na chegada ao aeroporto, Jinping foi recebido pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, do Partido Democrata, o mesmo de Joe Biden. Posteriormente, Jinping se deslocou em comboio até o seu hotel no centro da cidade para a tão aguardada Conferência de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que ocorrerá até o dia 17 de novembro. Mas, em 15 de novembro, haveria um encontro entre Biden e Jinping. O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, se tornou um dos estados mais violentos e depreciativos com o aumento do número de leis brandas, que resultou no aumento da violência na região. Por conta das políticas penais mais brandas em favor do crime organizado, a Califórnia, em especial a cidade de Los Angeles e São Francisco, sofreu um êxodo de cidadãos e de grandes empresas para regiões mais seguras e que ofereçam melhores condições empregatícias e de impostos, no caso leste americano. No entanto, o governo californiano de Gavin Newsom recebeu o convite da presidência americana e então se apressou para mostrar um lugar mais florido, receptivo, desenvolvido, seguro e diversificado. O governador ordenou uma limpeza geral em São Francisco, que resolveu, em poucos dias, todos os problemas da região. A pergunta que fica é: para onde o governador jogou o crime e a sujeira? Para a vizinhança de bem? Certamente que sim. O governador ainda confessou a sua medida durante coletiva de imprensa. Abre aspas. Eu sei que as pessoas dizem: eles estão apenas limpando este lugar porque todos esses líderes chiques estão vindo para a cidade. Isso é verdade. Por que é verdade? Fecha aspas. O governador estão marcadas para o próximo semestre de 2024. Durante o encontro entre Biden e Jinping, Biden lançou os desafios que o mundo aguarda e a importância da união entre as partes para trazer bons resultados. Para Biden, os desafios globais críticos que enfrentamos, desde as alterações climáticas à luta contra o narcotráfico e a inteligência artificial, exigem os nossos esforços conjuntos. Xi Jinping destacou em suas falas iniciais da conferência que para dois grandes países como a China e os Estados Unidos, virar as costas um ao outro não é uma opção. O planeta Terra é grande o suficiente para que os dois países tenham sucesso. Os sinais de boa vontade entre os países aumentaram nos últimos dias. Nas horas que antecederam a cimeira planejada, os americanos e os chineses reafirmaram seu compromisso de cooperar nas questões climáticas. Mas voos diretos entre os Estados Unidos e a China estão agora sendo retomados a partir de uma fase que permaneceu muito baixa. No mês passado, por exemplo, os importadores chineses de matérias-primas assinaram os primeiros acordos desde 2017 para comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos a granel, de acordo com o comunicado de imprensa da Embaixada Americana em Pequim. O Ministério do Comércio da China anunciou ainda na semana passada que estava a recolher informações num esforço para resolver o tratado desigual das empresas estrangeiras na China em comparação com o tratamento das empresas nacionais, o que tem sido uma reclamação comercial de longa data.
O governo chinês também pode aproveitar a cúpula como uma oportunidade para anunciar o compromisso em retomar as compras de aeronaves da empresa americana Boeing, em especial ao Boeing 737 MAX. Diante deste encontro, as atenções mais aguardadas estavam sobre as questões militares. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente Xi Jinping concordaram em retomar a comunicação militar de alto nível. Para ele, estamos de volta às comunicações diretas, abertas e claras. A China conduziu exercícios militares em torno de Taiwan, enquanto a sua marinha tem estado envolvida em manobras agressivas no Mar da China Meridional, no impasse com as Filipinas, enquanto ambos os países reivindicam as suas reivindicações territoriais. Os Estados Unidos quiseram reviver a comunicação militar entre as partes, especialmente depois de alguns incidentes em que os navios da China quase colidiram com as forças americanas. Segundo Biden, erros de cálculo vitais de ambos os lados podem causar problemas reais a um país como a China ou qualquer outro país importante. Na verdade, esses atritos navais ocorrem dos dois lados. Os americanos também mantêm provocações deliberadas contra ativos navais chineses ao longo do Mar da China, a mais de 6.000 quilômetros de distância dos Estados Unidos. O Ministério da Defesa da China recusou uma chamada com seu homólogo norte-americano no início de fevereiro deste ano, após a descoberta de um alegado balão espião chinês sobre o espaço aéreo dos Estados Unidos, que foi abatido por um míssil Sidewinder, disparado por um caça-furtivo F-22 americano. O incidente com o balão atrasou em mais de 4 meses a tão esperada viagem do secretário de Estado americano, Antony Blinken, a Pequim. Em junho, os chefes da defesa de ambos os países participaram numa cimeira anual de segurança em Singapura, mas não tiveram uma reunião formal. A China ainda não nomeou um ministro da defesa, depois de demitir o general Li Shangfu do cargo mais alto da defesa, sem explicação alguma, no final de outubro. A partir de informações de um alto funcionário do governo Biden a repórteres após a cúpula Biden e Xi Jinping, o secretário de defesa americano Lloyd Austin se reunirá com seu homólogo chinês quando o chefe da defesa for escolhido. Muitos acreditam que o tempo de serviço de Cheng Fu havia finalizado após décadas de inteira dedicação ao Exército de Libertação da China. E desde a sua demissão, o general nunca mais fora visto. No entanto, é muito comum altas autoridades chinesas que aposentam sair inteiramente do holofote mundial pelas particularidades do próprio país e suas restrições. Os dois países também planejam estabelecer formas para os tripulantes e comandantes de navios e outros ativos discutirem incidentes e potencialmente melhores práticas. Outro ponto importante da cimeira de oficiais foi a posição de Biden quanto à posição dos Estados Unidos de que Taiwan mantém a sua soberania, apesar das afirmações contrárias da China. Só que Biden manteve a política afirmada lá por Jimmy Carter em 1979, durante seu histórico encontro de aproximação das relações com o vice-primeiro-ministro chinês na época, Deng Xiaoping, destacando que mantemos o acordo de que existe uma política de uma só China e não vou mudar isso, e isso não vai mudar. Foi sobre isso que discutimos, afirmou Biden. Há 44 anos, durante o auge da Guerra Fria, em 1º de janeiro de 1979, o então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e o vice-primeiro-ministro chinês Deng Xiaoping olharam para além das muitas diferenças entre os seus países e encontraram pontos em comum. No encontro de 1º de janeiro de 79, os dois líderes normalizaram as relações diplomáticas entre os seus países, que estavam distantes desde que o Partido Comunista estabeleceu a República Popular da China em 1949 e os Estados Unidos optaram por apoiar os nacionalistas que fugiram para Taiwan. Nos anos que antecederam 1979, principalmente no governo de Richard Nixon, os Estados Unidos impuseram embargos comerciais e proibiram os americanos de viajar para a China. A China, entretanto, apreendeu quase 200 milhões de dólares em ativos e propriedades americanas dentro das suas fronteiras. Muitos referem a normalização entre Carter e Deng Xiaoping como o início da ascensão da China.
Meses atrás, a administração Biden anunciou controle de exportação e sanções às empresas chinesas, num esforço para limitar a contribuição das empresas norte-americanas para a tecnologia que apoia as Forças Armadas da China, medidas que se iniciaram no governo Trump e criticadas pelo próprio Biden durante a sua campanha eleitoral. Hoje, Biden repete exatamente as políticas de Trump. Xi Jinping destacou esses controles e sanções de exportação, as análises de investimento e as sanções na reunião, e pediu aos Estados Unidos que levantassem as sanções e proporcionassem um ambiente não discriminatório para as empresas chinesas. Este encontro em São Francisco entre Biden e Xi Jinping é considerado um marco inicial na retomada das relações e nas possíveis primeiras medidas americanas para se aproximar diplomática e militarmente dos chineses em buscar frear o poderio nuclear em expansão. Entre as muitas questões que rodeiam a modernização militar em curso da China, talvez nenhuma tenha sido mais dramática do que o seu programa de armas nucleares. Durante décadas, o governo chinês contentou-se em manter uma força nuclear comparativamente pequena. Ainda em 2020, o arsenal da China pouco mudou em relação às décadas anteriores e ascendia a cerca de 220 armas. Cerca de 5 a 6% dos arsenais de ogivas mobilizadas e de reserva dos Estados Unidos ou da própria Rússia. Desde então, porém, a China tem vindo a expandir e a modernizar rapidamente o seu arsenal. Em 2020, começou a construir 3 campos e silos para abrigar mais de 300 mísseis balísticos intercontinentais. Um ano depois, testou com sucesso um veículo planador hipersônico que viajou 35 mil quilômetros, um teste que provavelmente demonstrou a capacidade da China de colocar armas que podem orbitar a Terra antes de atingir alvos, conhecido como Sistema de Bombardeamento Orbital Fracionário. Simultaneamente, o governo chinês acelerou a sua busca por uma tríade nuclear completa, abrangendo armas nucleares lançadas por terra, mar e ar, inclusive através do desenvolvimento de novos mísseis balísticos lançados por submarinos e por ar. Até 2030, de acordo com estimativas do Departamento de Defesa americano, a China terá provavelmente mais de 1.000 ogivas nucleares operacionais, um aumento de mais de 4 vezes em relação à década anterior. Poucas horas depois, os dois líderes, Joe Biden e Xi Jinping, se reunirem para a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que Biden descreveu como algumas das negociações mais produtivas que já teve, uma repórter questionou Biden: "Depois de hoje, você ainda se referiria a Xi como um ditador?" Sem hesitar, Biden respondeu: "Olha, ele é um ditador no sentido de que é um cara que dirige um país que é um país comunista que se baseia em uma forma de governo totalmente diferente da nossa." Biden comparou anteriormente Xi Jinping a ditadores durante uma arrecadação de fundos políticos em junho na Califórnia, enquanto discutia a reação do líder chinês aos caças dos Estados Unidos que derrubaram um balão chinês em fevereiro deste ano. Encerrando o encontro oficial entre as partes, representantes de diversos setores dos Estados Unidos participaram do jantar de boas-vindas ao presidente chinês Xi Jinping, com a presença de altos executivos, incluindo Elon Musk, da Tesla, e Tim Cook, da Apple. Esta foi uma grande oportunidade aos bilionários americanos para estreitar relações com os chineses e vice-versa. Após a reunião entre os chefes de Estado da China e dos Estados Unidos, na quarta-feira, o presidente Joe Biden acompanhou o presidente Xi Jinping até o seu carro oficial. Ao se despedir, Joe Biden elogiou o carro de Jinping, dizendo: "Carro bonito", e em seguida, Jinping deixou o americano à vontade para observar o interior do veículo. Trata-se de um sedã personalizado Hongqi L5, à prova de balas de 18 pés de comprimento, com codinome N701, um projeto que custa pelo menos $700 mil e vem equipado com placas de blindagem anti-foguete, janelas grossas à prova de balas e sistemas para proteger contra armas biológicas e químicas. Venha visitar a loja do Área Militar, temos diversas opções e camisetas com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/Área Militar. E se gostou desta análise e quer receber mais vídeos como este, então ajude o Área Militar se inscrevendo e ativando o sino de notificação. E receba nossas análises através do Telegram e do WhatsApp, com links dos canais disponíveis aqui nos comentários.